Boa noite, pessoal. Vamos esperar aí às 7 horas em ponto. Para variar, a ansiosa que entrou um pouquinho antes. Mas vamos esperar às 7 horas em ponto e esperar a Janete entrar aqui também com a gente. Boa noite! Boa noite! Ó, Tudo quase bom? 7 horas em ponto, hein? Dessa vez eu fui quase britânica. A super ansiosa que entrou ainda um pouquinho antes. Tudo bom, querida? Tudo jóia. Vamos lá, vamos esperar mais um minutinho só para começar às Vamos. 7 em ponto, mais para o pessoal que se programou, né? Tá aqui junto com a gente na live. Mas Sim, falta um sim, minutinho sim. só, falta só um pouquinho para começar mesmo. Aí, deu 7 horas em ponto, então estamos sendo pontuais. Então, pessoal, É boa isso noite, aí. bem-vindos à nossa segunda live. Né? Hoje eu trouxe uma pessoa também que é muito especial para mim, que fez e faz parte aí da minha busca por autoconhecimento. A Janete foi a minha mentora no programa de Self Leader. Então, é uma pessoa super especial. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso, assim como o da semana passada. A Janete hoje ela trabalha ela é a fundadora da For Leaders, né? E ela vai contar um pouquinho para a gente da trajetória profissional dela. Só antes de apresentar oficialmente a Janete, já, né? Tô falando demais para variar. Mas aqueles dois pontos que são super importantes. O chat está aberto, eu gostaria que vocês participassem, perguntassem, apontassem, colocassem ponto de vista. Enfim, não é a live da Marília e da Janete, é a nossa live, então eu gostaria que vocês participassem para a gente criar e construir esse conteúdo juntos. Então é isso, oficialmente, Janete, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de você estar aqui comigo. Você sabe que você me inspira muito, então realmente estou muito agradecida de você estar aqui comigo. Então se apresente para o pessoal aí. Boa noite. Boa noite, pessoal. Marília, nossa, tenho o maior orgulho de toda essa trajetória que nós fizemos juntas, né? Você realmente chegou num momento assim que você estava pensando em algumas mudanças, em como você ia melhorar a sua equipe, como automaticamente isso também ia refletir na sua vida como um todo, né? E pensando nessa questão da maternidade, que é uma coisa tão importante na vida de nós mulheres, né? Que bate esse momento da maternidade junto com esse grande momento profissional, e muitas vezes a gente começa a pensar como é que eu vou dar conta de tudo isso? E ter feito esse programa na intensidade que você fez realmente te proporcionou uma virada sensacional de chave, porque de verdade essa virada ela vem muito mais interna, né? Então, em muitos dos meus programas ao longo de todo esse tempo, para quem ainda não me conhece, eu trabalho com treinamento e desenvolvimento com a For Leaders, né? E esse sonho da For Leaders veio após fazer toda uma carreira em corporações internacionais e trabalhar como diretora comercial também em várias dessas empresas e entender que, no final das contas, todos somos pessoas e o que a gente precisa é esse autoconhecimento. Então, ao longo de toda a minha carreira, eu sempre priorizei o tempo todo que a gente podendo tirar o melhor deste nosso profissional, o melhor da nossa carreira, entender e conhecer muito da sua essência e da essência das pessoas que estão ao seu redor, os resultados vêm, é imbatível. E assim, você faz metade do esforço com o dobro da produtividade, né? Então, muitas vezes, o que eu encontro ao longo de toda a minha trajetória é muitas pessoas fazendo tanto esforço para alcançar determinadas coisas que, de verdade, não tem a ver com a sua essência. E quando a gente consegue olhar para essa essência, faz toda a diferença. E foi isso que aconteceu com você, né, Marília? Ao Exato, com a longo do gente, né? programa, É ao isso, longo do é isso. programa foi tão lindo ver esse desabrochar e esse desenvolvimento profissional e pessoal. Porque eles andam juntos, né? É Somos uma isso. única pessoa. Não dá para dissociar, né, Janete, uma coisa da Não outra. dá, Né? não Somos dá, não dá. um inteiro, Somos, né?
Sim, sim, somos uma única pessoa. E muitas vezes a gente acha que a gente vai conseguir fazer as coisas diferentes, né? Achando que no profissional eu vou ser de uma forma e no pessoal eu vou ser de outra. Não é assim, pessoal. Realmente, quando a gente faz as pazes com a nossa história e a nossa vida e começa a olhar aonde estão as minhas habilidades e as minhas forças, realmente tudo flui. Assim, parece um Flui. passe de mágica, não é? É isso. A palavra é essa, flui, né? Muito bom. Exatamente. Ô, Janete, você falou que você teve 18 anos aí de experiência no mercado corporativo, Sim, né? Você trabalhou como sim. executiva de RH, comercial. Como que foi? O que que marcou mais esses 18 anos que você poderia contar para a gente aí na sua trajetória? Olha, o mais interessante que marcou ao longo de todos esses 18 anos foi poder ter essa experiência e entender que em fases diferentes, em crises ou em tempos de bonança, o que a gente tem é que olhar para a vida com um objetivo muito claro. Quando você tem claro os seus objetivos, quando você está prestes a entender tudo que está acontecendo com você e com todos aqueles que estão ao seu redor, e você consegue sentar e trilhar isso aqui com as pessoas, isso fica muito mais fácil. Então, é assim, as metas são sempre muito altas, né? Os desafios, sendo você do corporativo, né? E isso a gente tem muita experiência, né? As Uhum. políticas e tudo, né? Que a gente tem que enfrentar no dia a dia, Marília, mas a verdade é que, em primeiro lugar, está aquilo que você deve desenhar dentro da sua vida como métricas. Quando a gente começa a entender isso e fica muito claro em relação a isso, todo o resto começa a entrar no seu devido lugar. Vai se Agora, quando eu encaixando. preciso, vai se encaixando. Agora, quando eu preciso ficar fazendo só por uma determinada obrigação financeira ou uma determinada obrigação profissional ou uma determinada obrigação outra que seja qualquer, as coisas ficam mais difíceis, se arrastam. Hoje eu vejo assim, em muitas das mentorias que eu faço, ou muitos dos atendimentos individuais que eu faço, né? Uma pena o pessoal com essa síndrome de burnout, né? E por quê? Porque é uma exigência muito além daquilo que você realmente tem a capacidade de entregar, porque muitas vezes não faz sentido com você. Né? Uhum. E neste nosso, eu digo que agora, muita gente que tem acompanhado essas lives que eu venho fazendo e tudo, nós estamos entrando numa nova era. E essa nova era, ela será de uma intensa transformação global. E isso vai ser uma oportunidade maravilhosa para que as pessoas realmente possam olhar para si e entender se eu tenho que dedicar o meu tempo, a que eu vou dedicar? Né? Então a gente perdia 2, 3, 4 horas no trânsito, muitas vezes, né? O que você está fazendo com esse tempo? Você está aproveitando para se conhecer? Você está aproveitando para fazer uma autorreflexão? Porque as suas habilidades estão aí, né? É isso A aí. sua oportunidade de mudar esse jogo, de virar essa chave, está aí. Você É quer? isso aí. Essa é uma grande pergunta que a gente sempre fazia, né, É Marília? isso mesmo. Que é o que eu sempre te falava. Querer, a gente quer, às vezes, dá vontade de voltar atrás, porque é doloroso, é um caminho difícil, mas persistiu, o final realmente. E assim, é uma eterna busca, né? Não digo que ainda Sim. finalizei, porque é algo que Não, só é fluido, é começamos. dinâmico, estamos só Sim, começando mesmo, né? E sim. outra dúvida que eu tenho, você mudou completamente a trajetória, então você trabalhou no mercado corporativo, ficou lá muitos anos, tem muita experiência, e de repente você decidiu mudar. O que que te fez decidir mudar? Então, o que me fez decidir mudar é entender realmente que existia um algo maior, né? Existia um propósito maior. Eu acho que assim, eu fiz um trabalho junto a uma empresa, né? E foi muito, muito, muito interessante poder ver que através desse trabalho as pessoas realmente estavam encontrando outros caminhos, né? E aí eu falei, gente, tá aí.
Esse é o meu chamado, essa é a minha essência, né? É disso que eu realmente sei fazer. Eu sei ajudar as pessoas a encontrar os seus caminhos, a realmente trilhar essa sua nova meta. E aí eu já estava cansada desse mercado corporativo, as metas, a constante forma de trabalho e tal, e resolvi empreender. E comecei pequeno, né? Comecei atendendo algumas pessoas e tal, e muitas pessoas que realmente já faziam trabalho comigo, já tinham participado de treinamentos que eu dava e tal, começaram a me seguir. E aos poucos começaram a vir e solicitar novos trabalhos. É fácil? Não, não é fácil. Muitas noites, assim, você para e pensa, nossa, será? Estou no caminho certo? Uhum. Será que eu não deveria pensar melhor no momento do corporativo? Mas hoje eu te digo que realmente foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque realmente hoje eu sei que eu faço e eu contribuo com as pessoas naquilo que eu realmente sei fazer e no que elas realmente precisam para si. Então foi uma decisão muito legal. Mas como tudo tem os seus desafios, não são só glórias, né? Todos os dias, todos os momentos a gente fica pensando exatamente como que está esse mercado, como que a gente se reinventa a cada dia, né? Eu digo que essa pandemia é um ótimo momento para as pessoas entenderem que elas são muito mais do que elas viveram até aqui, e aí elas têm todo esse novo desafio. Essa questão do confinamento, a gente conseguiu entender que nas nossas famílias a gente tem muitas pessoas que têm valores que a gente às vezes já tinha até esquecido, né? Eu sempre brinco que eu e meus filhos aqui, a gente descobriu grandes master chefs e master cleaners. Foi incrível, né? Sim. Como a gente se organizou aqui e de repente começamos a descobrir novas tarefas que todo mundo contribui, todo mundo faz. E eram coisas que passavam batido, né? Várias pessoas que fazem meus programas, eu fico impressionada são apenas 50 dias. 50 dias. Para algumas pessoas, uma eternidade de tempo, né? Uhum. Mas para outras pessoas eu estou impressionada o quanto elas conseguiram descobrir novas habilidades e estão comercializando essas habilidades. É incrível. Sim. Coisas que elas não pensariam em fazer. Por quê? Porque a gente reclamava do tempo, né? Mas era tempo ou era foco? Ou era coragem? A pandemia eu acho que acelerou muita reflexão que a gente, enfim, quarta revolução industrial, muita coisa que a gente sempre falava que era o futuro, né? O futuro das profissões, o futuro, os novos skills, lá no futuro. E a pandemia trouxe tudo para o agora. E agora? O que a gente vai fazer? Como que vai ser esse novo normal? Como é que a gente vai sair dessa pandemia, né? Quem são as pessoas que vão sair? Né? As pessoas que vão sair da pandemia são totalmente diferentes das que entraram na pandemia, né? Então, eu super concordo. Acho que é um momento de muita reflexão mesmo para a gente aproveitar, já que a gente está confinado, está isolado, aproveitar bem esse momento e refletir, pensar onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer, enfim. Acho que é super importante. Até a Luanda fez uma pergunta que eu acho que é super pertinente para essa reflexão que a gente está fazendo. A gente está falando aqui de um novo normal, de novos skills, de profissionais, né? Pessoas novas, mas o mercado está preparado para isso? Eu te fiz essa pergunta, não sei se você vai lembrar, do seu primeiro treinamento. As empresas estão preparadas para essas novas pessoas que a gente está falando que estão sendo criadas, desenvolvidas? As empresas já estão à frente disso aí. Como é que você enxerga esse mercado corporativo na tocada aí dessas mudanças que a gente está vendo? Olha, Marília, o que eu tenho para te contar é que, assim, ao longo desses 50 dias, com as empresas que eu venho trabalhando e fazendo todas essas minhas consultorias, eu vejo que, assim, essa primeira questão do home office trouxe um novo olhar que foi rápido, intenso e real. Então, o que aconteceu na primeira semana? Na primeira semana estava todo mundo, não, vai ser real, vai ter que fazer, vai ter... Mas
foi numa rapidez tão grande que em 15 dias todo mundo já estava em casa e todo mundo já tinha que encontrar uma forma de trabalhar com o cachorro, com o pai, com a internet, com não sei o quê. Eu acho que assim, até que foi interessante de ver que em 15 dias, assim, a maior parte das empresas que eu estava atendendo e que precisavam mandar o pessoal para home office já estava encontrando novas formas de trabalhar isso. O que acontece com o ser humano é que ele é adaptável, né? Então, quando as pessoas começarem a entender que não era 15 dias, que depois disso poderia ser um mês, e agora nós já estamos quase beirando mais do que... Nós estamos quanto? 60 dias, um pouco mais em casa, né? O que as pessoas começaram a entender é que, opa, peraí, agora a coisa está começando a pegar diferente. E aí as empresas começaram a entender que os seus gestores, que cobravam metas e metas e metas, agora tinham uma meta muito maior. Como é que eu engajo essas pessoas? Porque neste momento eu tenho uma competição que é maior, que é o entorno, né? Sim. E aí esse é o grande desafio das empresas nesse momento, porque ela precisa engajar esse seu colaborador, que está ali empenhado em manter o seu emprego, o seu trabalho, etc. e tal, mas ele também começa a ver muitas novas perspectivas. Sim. A gente nunca teve, num momento tão absurdamente, tanto conteúdo, tanta informação disponível. Então, ao toque dos dedos, que eu brinco sempre, né? Não está nem mais a sua mão, está ao toque dos seus dedos. E você tem toda essa oportunidade de transformar o seu mindset. Basta você querer. Agora, a verdade é, o ser humano, ele ouve, ele faz, mas ele põe em prática. E aí, isso é que está sendo o grande desafio de muitas pessoas, né? É um processo, né, Janete? É um processo, é um processo. Então, o líder tem que se acostumar com isso, o colaborador tem que acostumar com isso. E eu vejo que agora, novamente, o que a gente está vendo são novas formas de trabalhar. Isso. Então, é assim, esses novos skills que todo mundo está conseguindo absorver por essas mentorias que estão sendo feitas online, por esses novos processos todos que a gente está conseguindo transmitir, tanto conteúdo disponível, já está mudando a forma como as pessoas olham para o trabalho. E as empresas já começam a olhar para isso, entendendo que talvez as campanhas de valorização e reconhecimento vão passar por outro lugar. E outro lugar bem sério, né? Bem sério, talvez... mais importante ainda do que sempre foi, porque sempre foi, né? Pirâmide de Maslow tá aí para falar isso, mas acho que nesse momento que a gente está, eu vejo assim, dois grandes pontos desse momento que a gente está vivendo. Primeiro, a confiança, né? Que o home office sempre trouxe aquela, será que tá fazendo o trabalho direito? E aí a gente foi forçado a fazer home office, né? Então eu acho que a palavra para mim desse momento é confiança. Se não tiver confiança entre líder e liderado, entre a empresa e os seus colaboradores, a gente não vai sair do lugar. Então, acho que até foi uma reflexão que eu já fiz, que a Luanda perguntou, e eu entendo que é isso. No momento que as empresas criarem essa sinergia, essa confiança entre líderes, entre todos os colaboradores, acho que realmente as coisas vão começar a fluir. Porque é isso, a gente agora não tem ninguém olhando o que você está fazendo, ninguém está fiscalizando o tempo todo o que você está fazendo. É realmente confiar de que engajando bem, como você disse, né, que fazendo uma valorização e um reconhecimento correto, a gente vai ter o resultado, porque as pessoas querem fazer o resultado acontecer. Então, acho que esse senso de responsabilidade, né, que eu acho que é skills interessantes. E o grande desafio muito está em que as pessoas conseguem entender que elas entregam e podem entregar muito mais, né? E que o que eu mais tenho observado nas empresas em geral e junto às equipes que eu estou fazendo vários processos e tal online, é que as pessoas estão realmente aplicando muito mais a criatividade, a colaboração, o pensamento crítico,
né? Que são competências essenciais agora para esse novo, que a ONU e o World Economic Forum vem trazendo como competências essenciais agora para essa nova era. Então, é assim, se você é um colaborador que precisa se engajar nesta nova era de empresas, comece a pensar. Se você pensava de uma forma, a criatividade é que vai fazer você manter o seu lugar, né? As empresas vão estar atrás de pessoas que olham a processos e são criativas. Podem ver como que eu consigo otimizar essa questão. Que olham para os processos e podem fazer um pensamento crítico, não de olhar e falar tá tudo errado, não é assim. Ao contrário, de olhar e falar, olha, sobre a minha ótica, a minha visão e a minha experiência, que é uma coisa que as empresas vão começar a valorizar muito, a experiência das pessoas, eu faria talvez esse processo desta forma. Então, isso vai ser muito, muito, muito reconhecido agora pelas pessoas. E, obviamente, uma coisa que nesta pandemia, mais do que nunca a gente tem vivido, que é a colaboração, né? Sim. Você poder ver entre as pessoas esse senso de colaboração, o senso da comunidade, o senso de entender que eu sempre tenho falado agora que eu sou transmissor e receptor. O que eu quero transmitir de verdade agora e o que eu quero receber agora de verdade, né? Então, esse é o seu momento. Você está aproveitando isso para você aprender mais? Para você abrir a sua mente, lendo um livro, desafiando a sua forma de pensar até aqui, né? Comece a pensar, coloque um desafio por dia e pense se você tem um outro formato para resolver aquilo ali, né? Então, eu digo, olha, para quem está em casa, lavar louça é uma coisa muito legal, porque você pode começar sempre de um mesmo jeito e no outro dia fazer diferente. E aí você vai entendendo que a mudança dos processos trazem para você mais efetividade, você tem mais criatividade, você usa outros caminhos de pensamento, isso faz uma diferença incrível. E são esses os profissionais que vão ter sucesso nessa nova era. É isso aí. Eu ouvi de você uma expressão que eu achei muito interessante, que a gente agora não fala mais em sair fora da caixa, né? Compartilha com a gente esse tema que eu achei muito legal. Né? Então, todo mundo fala, não, porque você tem que sair fora da caixa, você tem que sair fora da caixa. Mas e aí? Você sai fora da caixa e continua levando a caixa com você? E aí? Então, na verdade, essa expressão sair fora da caixa já não é mais um jargão, né? Já não deveria ser mais algo que você deveria pensar dessa forma, porque muitas vezes você pode sair fora da caixa pela circunstância, que é o que está acontecendo agora, né? Todo mundo perdeu essa segurança, digamos, que a gente tinha de ir para o seu trabalho, de fazer as suas coisas dentro do que a gente chamava de normal, e agora se encontra numa situação completamente diferente. Mas você saiu daquela caixa, mas você continua pensando como você pensava antes, você quer fazer todas as coisas iguais como você pensava antes, então a caixa não saiu de você. E isso que não pode acontecer. Nós ainda vamos ter aí um tempinho, né? Que vamos ter que viver ainda essa questão. Então começa hoje, pega um livro diferente, começa a anotar todos os dias 3 coisas boas, importantes e positivas que aconteceram na sua vida. Em uma semana, você já vai estar pensando diferente. Porque pensar no negativo sempre, naquilo que é difícil, tal, tudo, passa. Agora, pensar todos os dias em algo positivo que te aconteceu e escrever essas 3 frases toda noite, é um exercício super grande, não é, Marília? Você viveu isso por 6 meses, como é que Sim, foi? Faz toda a diferença, acho que é isso. Primeiro que a gente treina o olhar para começar a ver as coisas de forma mais positiva, né? Então, como você falou lá atrás, quando eu iniciei o meu processo, né, de autoconhecimento, de busca e tal, medo da maternidade, o que vai acontecer, eu tinha muito isso, sabe? Eu olhava tudo com uma visão muito, nossa, que tamanho do meu problema. Quando você começa a escrever, de fato, tudo de positivo que está envolvido, eu digo que eu realmente, nesses 7 meses aí, quase, o Vitor vai fazer 7 meses maternando o Vitor, que é um aprendizado por dia também, né? Porque ser mãe é algo que traz skills também que nenhuma empresa traz.
é muito disso. A gente se reinventa todos os dias e olha com olhares diferentes, que eu acho que essa é a diferença. Se olhar, Sim. mudar o olhar, mudar a visão, é a virada do jogo, que é quando você realmente começa, aquilo te motiva, né? Você lê aquilo, aquelas 3 frases, no dia seguinte, poxa, eu conquistei tudo isso, eu não estava olhando para isso, agora eu vejo que eu conquistei, realmente faz muita, muita, muita diferença, né? Gratidão, como tá falando o Rodrigo aí. É isso, acho que Gratidão. a gente começar a ter mais esse sentimento de gratidão, até porque o compartilhamento exige isso. Você está compartilhando, então compartilha coisa boa, né? Se a gente está numa era aí que não existe mais aquela competição exagerada, um querendo que o outro não chegue lá, que é todo mundo agora querendo chegar lá junto, né? Até porque a gente tem uma pandemia aí juntos para vencer. Então é isso. Se eu tenho que compartilhar e dividir com as pessoas, que eu divida coisa boa, que eu divida, né, forças, enfim, eu acho que isso é super importante, né? A Luana está colocando um ponto importante, ó. Gratidão é realmente condicionar o cérebro pelo positivo. Acho que define muito bem isso mesmo. É exatamente isso, é exatamente isso. E quando a gente não precisa ser grato por grandes coisas enormes, você pode ser grato porque você acordou de manhã, porque você tem a liberdade e a independência de poder estar se mobilizando, porque você tem a independência de poder escolher em que momento você vai fazer as suas diversas coisas. E só começar com esses pequenos passos já faz uma diferença incrível. Uma das coisas mais interessantes que eu acho que vai acontecer agora pós-pandemia é que, assim, muitas profissões vão sumir, né? Definitivamente vão sumir. Mas não é que elas simplesmente vão sumir, elas vão ser substituídas por novos olhares. Então, por exemplo, se você tem uma profissão onde você está constantemente fazendo tarefas repetitivas, o que vai acontecer é que essas tarefas repetitivas vão ser substituídas pela inteligência artificial, óbvio, né? Vai ser mais barato, vai ser mais produtivo, vai dar menos erros e tal. Mas pense em todo esse conteúdo que você trouxe até aqui para poder desempenhar essas tarefas. Será que agora não está na hora de você sair dessa tarefa repetitiva e ir para uma coisa mais estratégica? Que tal se você usasse esse seu conhecimento do que você adquiriu nessa posição para entender como você pode contribuir nesse próximo passo dessa tarefa? Né? E é isso que eu gostaria que as pessoas começassem a elaborar dentro das suas vidas, porque é isso que vai te levar para esse novo mundo, porque novo patamar, porque das tarefas repetitivas realmente as máquinas vão poder fazer de forma mais rápida e melhor, né? Então tem exames laboratoriais, exames médicos e tarefas feitas por alguns profissionais e tal, tudo que vão ser levadas realmente a uma inteligência artificial. Mas nunca, nunca, nunca aquele olhar mais categórico daquele profissional que está acostumado a ver aquele exame, ou ver aquela situação, ou aquele cálculo e tal, vai fazer a diferença em pegar aonde está o pulo do gato, aonde está, assim, a coisa que realmente vai fazer a diferença para ter um diagnóstico melhor. Então, isso não vai ser jamais substituído. Então, o tempo que você tem para ficar olhando aquelas coisas repetitivas vai ser substituído por um olhar mais aprimorado, mais refinado, né? Pensamento crítico, igual você disse, né? Que eu acho pensamento crítico, exatamente. E aí é o seu toque. Isso é uma coisa que você tem. É a sua habilidade, né? É isso que você realmente precisa aprimorar. Porque quando você aprimora o seu talento, o seu potencial e a sua habilidade naquilo que é inato para você, que você faz como ninguém, esse lugar ninguém vai tirar de você. Máquina nenhuma vai tirar. Nenhuma você não empatia, precisa se preocupar. né? Esse humano. Até a Amanda colocou que tem bastante gente que está com medo de desemprego. Aí a Bruna, as meninas estão comentando que o home office veio para ficar e a gente já está sentindo essa mudança mais produtivo, priorizando realmente o que faz a diferença. Então, acho que é isso, não é o medo do desemprego. A gente realmente tem que mudar o olhar. Né? A Ana Paula até citou um livro que eu ainda não li, mas ela falou, ela até já tinha comentado que é O Milagre do Amanhã. Eu achei super legal a história que ela me contou, não li ainda, mas uma boa recomendação, acho que faz toda a diferença, que é isso. O milagre não precisa ser algo grandioso, né? As pequenas coisas no dia a dia que vão se somatizando e vão fazendo a diferença, né?
Então, acho que é Sim, e quem... essa conquista, o ser humano, ele é um ser de conquistas. Então, eu preciso constantemente entender que eu estou andando um passo adiante, que eu estou conquistando um novo patamar, um novo lugar. E isso hoje, nesse novo mercado que vem se formando, ele vem através primeiro de você poder reconhecer essas suas conquistas, muito mais do que os outros. Mas você Uhum. sabe pelo que você gostaria de ser reconhecido ou valorizado? Então, como as pessoas não param para pensar sobre isso, né? Como elas não conhecem as suas forças pessoais ou elas não conhecem as suas âncoras realmente para poder melhorar nas suas carreiras, elas acabam ficando aí patinando, buscando Sim. algo, né? Tentando encontrar esse lugar. E ele está dentro de você, é só você dar um pouquinho de vazão que vai aparecer. É tentar olhar pelo o olhar positivo. Até você comentou, Janete, só queria, que realmente é uma dúvida que eu tenho, né? Que eu fico pensando sobre isso. Você falou que empreender tem alguns pontos negativos. Você falou bastante coisa de positivo, tanto que você está feliz, e dá para ver nos seus olhos quando a gente vai fazer a mentoria com você, como você é apaixonada pelo que você faz. Mas o que de negativo que você vê versus o que você teve de experiência no mercado aí corporativo, que você vê que empreender é difícil? Quais são essas dificuldades? Porque às vezes tem alguém aí pensando em empreender, precisa saber, Sim, não sim. olhar com o olho, não é olhar com o olhar negativo, mas é saber É, dos o olhar percalços que vem crítico. por aí, né? É isso Sim, aí. sim. Eu acho que assim, quando você resolve empreender, você é um multitarefas. Então, você é todas as posições da sua empresa. No Brasil, as coisas são muito complicadas para o empreendedor, porque a gente não tem realmente muito suporte, muito apoio. Então, eu sempre recomendo, né, quem vem de um mercado corporativo ou quem vem de algum lugar que não tem o seu emprego, mas sempre teve um sonho, gostaria de empreender, comece empreendendo com uma folha de papel em branco. Né? Esse é sempre o seu melhor amigo, a folha de papel em branco com uma caneta. O que você pode fazer ali é desenhar o seu plano e ser fiel a ele. Né? Muitas coisas que a gente planeja a longo prazo, muitas delas acontecem às vezes antes, às vezes depois. Mas quando você não tem um plano, você realmente não sabe para onde ir, o ditado já diz, né? Qualquer lugar serve e isso não ajuda. E o brasileiro, a gente é muito espontâneo, a gente vai lá e faz, né? Acontece, resolve, vai, coloca, dá a cara para bater e faz as coisas acontecerem. Mas se você puder agora, nesse momento, parar, estruturar um pouco, estruturar não é uma coisa complicada, não. O estruturar é, se você quer fazer, o que é que você quer fazer? Por onde você quer começar, né? O que isso envolve direto, né? De despesas diretas fixas que você vai ter todos os meses, né? E o que vai ser muito variável? Porque realmente agora nós temos assim, eu tenho vários clientes meus que descobriram nessas suas habilidades novas coisas para fazer. Então, por exemplo, tem um caso que não é uma cliente diretamente minha, mas que a gente vem discutindo num grupo que eu tenho de mentores e tal, de uma pessoa que sabia fazer patchwork, muito bom, né? Fazia de uma forma muito interessante, mas fazia para casa, fazia Uhum. para poder dar de presente e tal, né? E resolveu que agora nessa pandemia ia começar a realmente fazer isso profissionalmente. E resolveu que ia montar um site e ensinar como fazer o patchwork. Menina, foi um sucesso, foi uma Que coisa assim muito legal! incrível. Por quê? Porque simplesmente ela pegou a essência de algo que ela dominava, que ela já sabia fazer, e ela se dispôs a disponibilizar isso para outras pessoas. E assim, tá bombando, tá sendo muito bacana, ela tá aprendendo como é que a gente lida com esse mundo virtual, né? Que é o nosso grande desafio agora, desde Uhum. fazer as reuniões de trabalho, né? Em algumas lives empresariais que eu tenho feito ultimamente, a gente tem trabalhado muito isso. Qual é o posicionamento que você tem que ter nas suas lives de trabalho? Que às vezes a gente passa batido e não percebe, né? Mas você está ali, e aí as pessoas vivendo nesse mundo online, mas entendendo que as coisas estão acontecendo numa rapidez incrível. Exato. Coisa que antigamente você queria marcar uma reunião com uma pessoa, ela não tinha disponibilidade. Agora todo mundo tem mais disponibilidade, pelo contrário, está todo mundo trabalhando muito mais, está todo Muito mais mundo fazendo. produtivo, né?
muito mais produtivo, muito mais aberto, aberto a aprender, aberto a ensinar, aberto a fazer coisas muito diferentes, né? E em formatos diferentes, isso que eu acho que é bem interessante. Então, os percalços do empreender são os percalços de realmente você ter a coragem, em primeiro lugar, de entender que você não sabe tudo, e que você vai aprender ao longo do processo. Mas aquilo que você tem a sua habilidade já vai ser 90% do seu tempo e do seu caminho. Porque você vai poder falar com naturalidade, vai agir, vai ter aquele frisson de querer acordar todo dia e fazer aquilo acontecer, ver aflorar, ver acontecer. Então, as dificuldades vão ficando cada vez mais para trás. Você não leva as dificuldades tão pesadas como quando você está fazendo alguma atividade que você não tem todo aquele amor e carinho pelo que você faz. Aí fica bem diferente. Né? Com certeza. Ser apaixonado pelo que faz, eu acho que faz toda a diferença. A gente se torna incrível. até mais resiliente, né? Que eu acho que é isso. Muito Dificuldade, mais. A gente sempre vai ter. O mundo corporativo tem suas dificuldades, o empreender tem suas dificuldades. Né? Tem muitas pessoas hoje que estão fazendo, tendo carreira slash, né? Estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo. A gente vai trazer, inclusive, uma live aqui para falar disso mais para frente, que eu acho que isso é super legal. Várias pessoas que estão sendo multitarefas. Né? O Rodrigo até que está acompanhando a live é um deles. E porque é isso, a gente primeiro tem que estar apaixonado pelo que a gente está fazendo. E se tem algo, por exemplo, não precisa ter uma carreira única. Se eu tenho uma carreira e eu sinto que falta algo mais, que é o que tem acontecido comigo. É a minha experiência hoje. Criar esse canal, por mais despretensioso que ele seja, né? Eu venho de um puerpério, de uma licença maternidade prolongada aí, e criar esse canal, criar esse partilhamento, essa ideia de estar junto aqui com pessoas, você sabe disso, voltou a criar o brilho nos meus olhos, né? Então, isso é realmente muito especial. A gente não ter essa cabeça tão travada para eu preciso fazer uma coisa, ou outra, né? Que a gente realmente tem esse olhar menos pesado, né? Mais leve sobre o que a gente quer fazer e respeitar a nossa essência. Acho que basicamente é isso, né? E vai ser muito interessante isso que você falou, Marília, justamente pelo seguinte, as pessoas estão entendendo que elas não precisam ter uma única profissão, nem um único ofício. Né? Por exemplo, eu posso prestar serviço para algumas empresas. Eu não preciso mais me pôr ao risco de trabalhar única e exclusivamente para uma única empresa. Né? Então, todas essas novas relações de trabalho que estão sendo criadas e que serão criadas vão ser muito, muito, muito produtivas. Porque as pessoas vão entender, nossa, eu sou um comercial, que legal. Então, agora, de repente, eu preciso estar atrelado só a uma empresa, ou eu preciso estar atrelado a um único produto, ou a um único setor. Não, de repente eu tenho essa gama de networking, né? E o que vai fazer diferença na sua vida vai ser justamente essa sua rede de contatos. A rede de contatos, pessoal, para quem está pensando em empreender, começa a fazer a sua rede de contatos. Vou dar uma dica aqui que vale ouro, que é o seguinte, ao redor de você, existem 200 pessoas que podem adquirir o seu produto no mínimo. Se você hoje fizer uma lista, né, de todas as pessoas com quem você estudou, e agora está muito fácil, né, pelo Face, pelo Insta, a gente está trazendo de volta, né, essas lives do pessoal do colégio, trazendo o pessoal da faculdade, o pessoal de outros trabalhos e tal. Só essa lista pode, se você mandar um questionário para essas pessoas sobre a ideia que você quer empreender, você vai ter só aí já um hall de insights, de novas ideias sobre isso que você pretende empreender. Por quê? Porque são pessoas vivendo coisas diferentes de você. E elas podem encontrar nessa sua ideia uma brilhante solução. Então, assim nasceram as grandes empresas que a gente tem hoje, né? E elas nasceram justamente a partir disso, né? Porque muitas vezes eu posso ter uma ideia brilhante e achar que ela não tem valor nenhum. Não, pelo contrário. Começa a conversar com as pessoas que estão ao seu redor. E você vai descobrir que realmente isso que você pretende fazer, muitas pessoas gostariam de adquirir. E muitas pessoas precisam disso. Né? Então,
todas as novas profissões que estão sendo lançadas agora, todas essas novas profissões, essas novas atividades e novos produtos que vão surgir no mercado, vão surgir a partir disso. Então, se você empreende hoje, começa a buscar lá, vai lá e busca a sua lista de amigos, lista de família, lista de contatos, contatos dos seus contatos, e você vai fazer rapidinho uma pesquisa, né, em qualquer um desses sites que hoje você pode fazer uma pesquisa gratuita aí, e você vai ter assim um hall de ideias que são muito maiores até do que aquilo que você pensava em começar. Olha, essa dica valeu. Essa dica valeu. E assim, vai muito ao encontro do que a gente está falando aqui o tempo todo, que esse compartilhar que está muito hoje em dia em voga, todo mundo está disposto a isso. Eu falo por experiência própria, quando eu comecei a ter a ideia da orientação aí de universitários, de recém-formados e tal, eu fiz um design thinking com algumas pessoas. E eu fiquei surpresa com o empenho que as pessoas que vieram me ajudar, elas não tinham nada a ganhar, ganharam assim um lanchinho, eu fiz uma janta, se não me engano, ganharam só um lanchinho e olha lá, mas vieram com uma presteza, assim, sabe, com uma vontade tão grande de partilhar e de ajudar, que eu acho que é isso que a gente precisa aumentar, precisa realmente trazer cada vez mais à tona, né? Essa vontade que a gente tem de compartilhar e tornar isso daí cada vez mais, né? Sim, porque é um mundo novo. Eu digo para as pessoas que fazem as mentorias comigo, que fazem os treinamentos, que fazem os workshops, gente, agora ninguém mais conhece a fórmula mágica. Estamos todos, não importa se você nasceu hoje, ou se você tem 10 anos, 20 anos, 50 anos, 60 anos, 90 anos, é uma nova era, é uma nova era. Tudo é diferente. Então, aproveite este seu momento. Esse é o seu momento. Você não precisa saber nada. Você pode pegar das suas experiências agora e construir novo. É o que todo mundo está fazendo. Sim. E nunca, eu acho que a gente, na humanidade, vai ter uma oportunidade de novo de fazer as coisas transformar assim, né, Marília? Tudo que, né? Com certeza, acho que é um momento de transformação. O Matheus até perguntou aqui, mas com isolamento a gente, home office, não fica mais difícil fazer um networking? Na minha opinião, não. Não sei o que você acha, Janete, mas acho que facilita, porque agora que virou digital, é como você disse, as pessoas estão muito mais abertas, muito mais com tempo, né, do que tinha antes. Então, acho que tá até mais fácil da gente fazer esse networking agora. Eu vou convidar o Matheus aí pra gente fazer um desafio aí depois. Eu vou chamar ele para um desafio e a gente vai pegar meia dúzia, 10 pessoas que fizeram faculdade, que tá mais próximo dele aí, para a gente poder fazer um quiz. Gente, é incrível como as pessoas estão disponíveis. Sim. É incrível como as pessoas estão disponíveis para rever pessoas, né? Sim. Então, eu digo, não vai ter um momento maior que esse. Mesmo quando a gente voltar, o que vai ser o normal? Todo mundo vai sair de novo? Todo mundo vai frequentar de novo os mesmos lugares? Todo mundo vai fazer... Eu acho que não. Eu acho que o modelo vai ser outro. O modelo vai ser um novo modelo que a gente ainda vai aprender. Que ótimo! Que bom que eu não preciso ter as respostas agora, né? Então é assim, quem está vivendo essa era precisa aproveitar ao máximo. Porque essa é a era de conhecimento, de aprendizado. Ninguém mais sabe qual que é a fórmula certa. Mesmo porque a gente dorme e acorda com um novo desafio. Novo mundo. É isso, acho que cada dia que passa... E assim, tudo que é novo, passar por essa transformação, é o que você falou, é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de estar passando e viver nesse momento. Mas tudo que é novo causa medo, né? Então, acho que é isso. A gente tem medo, tá todo mundo meio receoso. Por isso que eu acho que gera tanto nas pessoas essa vontade de compartilhar, de partilhar, de ajudar, de se ajudar, porque é isso. Tá todo mundo, a gente sabe que tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo com medo. Mas se a gente se unir, se todo mundo continuar nessa pegada de se ajudar, de um fazer pelo outro, de retomar contatos, que nem você falou, de pessoas que você já não falava há muito tempo, acho que essa é a essência da coisa, o pulo do gato para a gente passar por essa transformação e sair, de fato, transformados, né? Acho que essa é a proposta que a gente... Gente, não precisa ter pretensão de nada. Isso que é o mais legal. Olha que coisa bacana, né? Quando na sua vida você pôde realmente entender que se você não sabe,
tá tudo bem, entendeu? Porque todo mundo tá aprendendo como fazer de novo. Então, vai ser bárbaro, vai ser muito, muito tranquilo. E aí, a partir daqui, as pessoas realmente, as empresas, retomando aquela sua pergunta inicial, as empresas também estão olhando para esses profissionais diferentes. Então, se você está num processo seletivo agora, é importante que você possa entender que a empresa ela está buscando todo esse seu know-how, mas ela quer saber muito da sua história também. Ela quer entender se você é uma pessoa resiliente, se você é uma pessoa criativa, se você é uma pessoa de engajamento e entrosamento, né? Se você é uma pessoa de liderança. Então, você sabe exatamente como que você vai fazer tudo isso? Às vezes não, mas se você estiver aberto a entender e ver os sinais que o mercado vai te trazer, isso já é, garanto para você, 90% do percurso. Porque a gente vai aprender novo mesmo. É isso mesmo. E você numa das lives suas que eu acompanhei também, você falou um ponto que eu achei muito interessante, que agora nós somos a nossa própria empresa. A gente está se vendendo como marca, né? É aquilo que você falou. Agora, eu imagino que, né, que esse novo normal vai passar por modelos híbridos, que a gente ainda nem sabe como vai ser. Mas muito disso está linkado a você, é você por você e pelos outros, né, pelo seu entorno. Mas eu vou trabalhar na empresa porque a empresa XPTO, acho que isso vai cada vez ficando mais. A empresa é feita de pessoas, né? Esse eu acho que é o pulo do gato. Esse é o ponto. Né? Esse é o ponto, que eu acho que as empresas estão começando a entender isso, que elas são formadas não pelo nome da empresa, mas pelas pessoas que estão ali, e as pessoas estão trazendo para si essa responsabilidade de eu sou a empresa, eu tô aqui para fazer a diferença, né? Então, se eu preciso contribuir com o meu skill, não ter vergonha daquilo que eu não sei, porque tem muita coisa que muita gente não sabe, então acho que é realmente um momento muito propício para a gente pensar e refletir sobre isso, né? Super, super. E assim, essa questão de você a sua marca é o que vai fazer a diferença de você. Por isso que essa pesquisa até de você poder fazer, se você vai empreender, ou mesmo que você esteja numa transição de carreira e tal, tudo, é legal se você pudesse fazer essa pesquisa, porque existem coisas em você que já são tão inatas que você já nem percebe mais que são suas habilidades. E com o dia a dia, com a forma como você tem que lidar com as tarefas do dia a dia, com a forma como você tem que realmente lidar com todos esses desafios, a gente esquece que a gente é muito bom em fazer determinada coisa. E é uma pena, porque essa é a sua habilidade. Né? E com isso aqui você poderia estar produzindo mais, com menos esforço e sendo muito mais feliz. As pessoas hoje, agora, nesse novo momento, vão entender que assim, aqui eu quero entregar o meu tempo. E isso vai ser a grande transformação das empresas. Porque as empresas agora vão entender que as pessoas vão valorizar muito o seu tempo. Né? Então, eu vou entregar 2 horas do meu deslocamento, onde eu poderia realmente estar fazendo coisas mais produtivas em relação à minha família, isso vai ter que valer muito a pena, né? Isso realmente vai ter que ser algo que vai me dar, assim, um valor muito interessante, porque senão eu encontro outra coisa mais interessante para fazer, com certeza, né? Sim. Então, muito legal. Eu acho que isso é uma das grandes reflexões que as empresas vêm fazendo. Porque essa questão do home office, ele veio para ficar. Ele veio com certeza para ficar. Se não for 5 dias na semana, vai ser 2, vão ser 3 e tal. E tem que ser mesmo, porque é um novo olhar. Olha a rapidez que a gente consegue fazer muito mais coisas, olha a disposição que as pessoas têm, né? Elas conseguem agora ter tempo para fazer uma academia em casa mesmo, né? Que eu brinco que você arrasta o sofá, arrasta as cadeiras e tal, tudo, pega a vassoura e você consegue fazer algumas coisas diferentes do que você fazia. Então, assim, o espaço já não é mais o impeditivo. O impeditivo está na sua mente. Liberta ela. Para libertador. De viver. Nossa, perfeito. Acho que é isso. Quando você se conhece, você entende o que está acontecendo no contexto e você entende que, tipo, você tem habilidades que, por mais que você não tenha, você pode desenvolver e você, por mais difícil que seja doloroso esse processo, é libertador quando você realmente tem o toque de
é novo, dá medo, tá todo mundo receoso, mas se a gente se unir, se a gente fizer todo mundo junto, criar todo mundo junto, até o André tá colocando aqui, se a gente acredita que o home office vai ser mais normal, a gente já respondeu isso durante a aula, eu acho que vai, acho que veio para ficar, talvez um modelo híbrido, eu concordo com você, Janete, não sei se 5 dias na semana, mas um modelo híbrido, então acho que é uma realidade, e se pautado na confiança, mais uma vez, que eu acho que isso é fundamental, entre líder, liderado, e enfim, todo mundo se unindo para fazer diferença, é muito mais produtivo. Eu acho que é uma outra coisa que eu ouvi de muitos amigos que estão fazendo home office agora, o quanto antes a gente escondia, a minha empresa já tinha home office antes de eu sair de licença, né? Eu fazia de vez em quando, a gente escondia, né? Ficava, o cachorro latia, a criança falava, ficava, ai meu Deus do céu. Agora tá todo mundo em casa, a gente sabe que tá todo mundo em casa. O Matheus tá fazendo home office aqui, de vez em quando eu venho aqui com o Vitor, porque, nossa, a gente mora num apartamento de 60 metros quadrados, não tem muito lugar para ficar. E as pessoas não estão mais escondendo, porque essa é a realidade, né? É isso, a gente tem família e a família tá em casa. Se eu não tô fazendo hoje home office porque eu tô de licença, mas enfim, poderíamos estar os dois fazendo home office. E ok, iria ter o Vitor e todo mundo sabendo de... Então, as coisas estão começando a ganhar um ar de naturalidade, que eu acho que é isso que me traz a resposta do caminho de que veio para ficar mesmo, sabe? Não, e eu vou te falar, eu trabalhava com empresas americanas e europeias e tal, tudo, e eu vou te falar a verdade, eu já fazia Skype há 15 anos atrás, eu já trabalhava com Skype e tal, tudo, e fazia todas essas questões. Então, para mim foi muito natural, né, todo esse processo e tal, tudo. Agora, existem pessoas que estão experienciando isso agora. E essa é a palavra da nova era, experienciar. Sim. Quando as pessoas agora conseguem ter essas experiências, viver a experiência, né? Elas começam a entender que faz parte da vida delas e que tá tudo bem, e que elas podem, e que é muito melhor, e que é bacana. E aí, com essa oportunidade, o que acaba acontecendo é que elas ficam muito melhores, produzem mais, são mais ativas, são muito mais engajadas e tal, né? Mais então, leve, eu né, acho que assim, mais leve. Então, eu acho que assim, as empresas, inclusive, estão entendendo que se eu não dou para o meu cliente a oportunidade da experiência, ele não engaja. Ele não engaja. Goela abaixo, acabou. Sim. Assim. Por isso que você vai ver cada vez mais as empresas fazendo trabalhos na área de envolvimento e engajamento do seu cliente, né? O UX agora veio com toda a força total, né? O Customer Experience veio muito mais intenso. Por quê? Porque se eu não ouvir ali o outro lado, a outra ponta, o que ela está sentindo em relação a isso, eu vou perder para o concorrente. Pode ter certeza. Sem dúvida. Porque... Se isso já valia agora, então tá, sim, né? O centro não é mais a empresa, o centro é o cliente. Por isso que eu digo, você profissional que hoje perdeu seu emprego, ou quer empreender, ou quer fazer qualquer coisa, você não é mais o centro do negócio, o centro está no seu cliente. Então, se você tem essa oportunidade de ouvir o consumidor, de ouvir aqueles que vão adquirir o seu serviço, o seu negócio, o seu produto, isso vai enriquecer tremendamente o seu processo, a sua produtividade. Você vai escalonar muito mais rápido, porque você não vai precisar viver a curva do aprendizado, né? E você tem que estar atento, porque o cliente, uma vez que ele é satisfeito numa coisa, ele já imediatamente quer a próxima coisa melhor. Mas você vai estar lá, desenhando com ele, vai estar entendendo qual que é a nova necessidade desse cliente agora. Porque realmente o mais caro é eu conquistar um novo cliente. Agora, uma vez que eu conquistei, se eu não mantenho esse cliente, se eu não tenho esse relacionamento com ele, né? Você que sabe muito bem disso, né? Da sua experiência profissional. Assim, você tem N marcas competindo com você. Né? Eu digo, você às 5 horas da tarde, às 6, às 7 da manhã, agora tem lives que não acabam mais, né? Você está competindo com um monte de pessoas. Por que as pessoas estão realmente engajadas em ver, em acompanhar, em fazer? Eu faço uma live toda quarta-feira, à 1 da tarde. Cada vez mais tem mais gente engajada nisso. Por quê? Porque realmente as pessoas veem um valor agregado nisso.
E é aí que está a diferença da sua marca. E isso só acontece quando você se dá o trabalho de ouvir o consumidor. Se Ouvir o seu abre, né? cliente do outro lado, exatamente. Ele quer coisas que você pode entregar. Não precisa ter medo, não. Você sabe entregar. É isso. Não, e às vezes a gente vai justamente com esse medo, né? Com esse receio, e às vezes é algo que você já sabia. Enfim, Janete, a gente está caminhando aí para o finalzinho. Ai, que pena, eu queria ficar aqui falando mais com você. Mas a gente tem aí só mais 6 minutinhos, porque o Insta derruba a gente depois de 1 hora, né? Então eu não queria Então, bora cair lá. de repente. Então, só, tipo, a gente acabou te explorando aqui, né? Falando um pouco da sua trajetória, mas falando da sua experiência bastante. Acho que isso foi super positivo. E aí, eu só uma última pergunta que é curiosidade minha também, tá? Tô matando todas as minhas curiosidades sobre você. Você ainda tem algum sonho profissional, com todo esse caminho, toda a experiência que você tem, você ainda tem um sonho profissional que você não realizou? Ah, eu tenho alguns, entendeu? Eu quero fazer um projeto do terceiro setor ainda, uma coisa bem legal, engajada com todas essas pessoas que fizeram muitos dos meus treinamentos e tal. Eu quero realmente fazer um projeto não sei se voltado para crianças ou voltado, ainda não decidi exatamente aonde que vai ser, mas é um projeto que vai mexer com as habilidades dessas pessoas para elas entregarem o seu melhor para esse setor que a gente vai construir juntos, né? Ai, Então, ao longo desse ano todo, todas as mentorias e todas as coisas que eu estou fazendo e engajando as pessoas para virem para a gente fazer esse projeto beneficente, né? Que é muito legal, porque fazer o bem, não importa a quem, é uma coisa muito, muito importante e que a gente realmente precisa fazer diferente. E é aí que a gente tem o grande aprendizado da vida. Porque vivendo com as pessoas outras é que a gente ganha o aprendizado dessa vida. É isso que a gente veio fazer aqui. Se aceitar, se topar, eu quero fazer junto. Adorei. Vai fazer. E todos que estão aqui estão convidados. Meu sonho também. Se tornou agora meu sonho. Agora você vai ter que aguentar aqui a sua mentorada. Sim, a gente vai, sigam aqui a Marília e sigam a For Leaders e a gente vai conseguir construir juntos esses projetos. Vocês estão todos convidados. Adorei. Até o final do ano nós vamos ter um projeto muito legal de pé e eu conto com a colaboração de cada um de vocês. Com certeza. Aliás, pessoal, então agradeço super você, Janete, foi maravilhoso. Eu realmente estou triste de ter acabado, mas... Vamos fazer muitas obrigada, coisas juntos ainda. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Vou deixar, viu, pessoal, que depois vai ficar gravado, vou colocar no IGTV. E aí depois, na sequência, não esqueçam que tem um quiz. Eu vou ligar para a Janete agora para a gente ver qual que é a pergunta que a gente vai fazer. E as 3 primeiras respostas vão ganhar uma mentoria, uma sessão de mentoria online com essa pessoa brilhante que vocês conheceram. Então, aproveitem, corram para responder, porque vai valer a pena. E aí, no quiz, quando eu colocar o quiz, eu já deixo o contato da For Leaders para vocês terem um contato, adicionar, enfim, para ir acompanhando a Janete aí também. Certo? Muito obrigada por todo mundo que ficou aí junto com a gente essa noite deliciosa. Foi um papo muito gostoso. Espero vocês na semana que vem. Semana que vem também, ó, posso garantir que vai ser fantástico. Eu vou falar sobre mudanças de rota de carreira. E eu vou receber 2 pessoas que são incríveis. Vou receber a Lígia Zottini, que é da Voicers, e vou receber a Camila Andrade, que é uma verdadeira... eu até trouxe colinha, tá? Porque ela faz tanta coisa que eu me perco. Que é uma verdadeira carreira slash. A Cami, ela é sócia da Moon, fundadora do Estúdio Quindim e curadora do conteúdo do Festival Hacktown. Então vai ser assim, um webinar sensacional. Vou passar para vocês na segunda mais detalhes, mas vai ser muito legal. Não percam também na semana que vem, que tá imperdível, viu? É isso, pessoal. Muito obrigada. Boa noite, Janete. Se despede aí do pessoal também. Bom, Marília, em primeiro lugar, super parabéns, né? Porque realmente eu que acompanhei toda essa trajetória, assim, essa mãe incrível e agora esse canal maravilhoso. Obrigada pela oportunidade. Vamos estar juntos e vamos fazer essas transformações dessa nova era da transformação global. Vai ser incrível e continua mesmo, porque você vai ser sucesso e é
essa questão que você acabou de falar, a gente não precisa mais ser monotarefa, a gente vai ser multitarefas em muitas coisas, em muitas coisas. Então entendam, as suas habilidades vão fazer a sua diferença. A gente vai começar uma mentoria agora, dia 3 de junho, voltada para habilidades, e realmente é incrível quando você pode realmente conhecer as suas habilidades, você vai ser outra pessoa, é libertador. Obrigada, Marília, pela oportunidade. Vou estar lá na mentoria com você, com certeza. Obrigadão, certeza, pessoal. dia 3 de junho a gente começa. Beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.